Tertúlia. Ela bate com uma força enorme, sai aquele som e ela fala baixinho. Isso é que é técnica. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 26 de abril de 2013, sexta-feira. O verbete é de número 2639. Ele tem 5 páginas, 47 elogias e 17 máximos. Eu chamo a atenção que vamos dizer, essa parte do detalhismo, aquele segmento, aquela seção, tem 12 máximos, que vale a pena ver. Agora, o tema é técnica da escansão. Escansão. Vou mostrar o que é escansão. Estou falando de acordo, onomatopeicamente correto. Agora, comunicologia. Quem redigiu o verbete é o nosso professor Otto, que está aí muito bem acompanhado, com uma dupla técnica da história. A técnica da escansão é o emprego, uso ou prática da pronúncia silábica, pausada e bem articulada, que é a ortoépia, a ortofonia, especialmente dos termos sesquipedais, conscienciológico, dentro da orismologia, a fim de melhorar a exposição ideativa, esclarecedora e a interlocução interassistencial, que é a taristicologia. O holopensene pessoal, lexicológico, o realce da sílaba poética, suscitando imagens carregadas no sem. O realce da sílaba científica, destacando conteúdos carregados no pen. A verbalização escandida, promovendo autorretilinearidade pensênica nos interlocutores. A sílaba tônica, a segunda sílaba tônica. A pronúncia morfema por morfema. A pronúncia afixo a afixo. A pronúncia dos vocábulos polissílabos. A pronúncia dos termos decassílabos, que é o sesquipedalismo. A métrica dos megavocábulos sesquipedais conscienciológicos. O acento de insistência, ressaltando a distinção de palavras derivadas por prefixação ou sufixação. A evitação do ato de pular a palavra com dificuldade de pronúncia. A autossuficiência expressiva demonstrada na autocorreção da palavra mal pronunciada. A sinalética energética para a psique pessoal, orientando o modo de expressão. O monitoramento extrafísico, auxiliando na comunicação oral. A interação laringochakra-cardiochakra. A interação laringochakra, chakras encefálicos. O laringochakra enquanto mediador do homem-animal, homem-consciência. Agora, nós temos na argumentologia o tópico sobre a didaticologia, com 4 passos ou etapas a serem considerados na aplicação da técnica da escansão. Agora, na tipologia, a análise da fonologia, é o emprego da técnica da escansão, relaciona-se, por exemplo, com 50 tipos de pronúncia. E tem aqui os 50 tipos de pronúncia. Isso aqui não se encontra em qualquer lugar, precisa da pessoa ver com calma. Começa com a pronúncia agradável e termina com a pronúncia vivaz, na ordem alfanumérica. Agora, a remissiologia, nós destacamos dos 15 verbetes, destacamos 5. Aula de conscienciologia, autoexpressão, autoconsciência verbal, interlocução, taquilalia. Agora, frase enfática. O uso da técnica da escansão torna-se espontâneo com o tempo, auxiliando as consciências interessadas no intercâmbio mental somático útil a expor, debater e rever ideias pró-evolutivas. Você considera útil refletir a respeito e aplicar a técnica da escansão? Quais podem ser as consequências interassistenciais? Eu chamo a atenção que a bibliografia específica tem 3 fontes bibliográficas. Agora aqui, vamos ver a mega análise aí com João Paulo da técnica da escansão. São 20 itens. Oratória,
ortoépia, ortofonia, oralização, silabação, articulação, autoexpressão, verbalização, eloquência, vocábulo, clareza, prosódia, pronúncia, soletramento, fonoestilística, laringochacralidade, comunicologia, gramaticologia, linguisticologia, fonologia. Agora, hoje, o verbete do dicionário é estigmatologia, o argumento é historiografológico. Eu chamo a atenção para o argumentário, que a gente está falando aqui com 3 expoentes muito conhecidos do século XX, que fizeram besteira. Então, a gente está mostrando isso aí, como é, que ninguém escapa da coisa errada. Aparece sempre. E isso cria problema para quem comete o problema. Professor, meus sogros são católicos assíduos e fervorosos. Depois do espiritismo e de muitas perguntas sem resposta, encontrei a conscienciologia há um ano e me identifiquei de imediato. Hoje, não consigo entender porque eles nunca se questionaram sobre a religião e seus dogmas, pois são pessoas extremamente estudiosas e analíticas. Tenho muita dificuldade em encontrar as palavras certas para explicar aos meus sogros sobre essa nova direção que tomei. Poderia me dar uma luz? Seria bom você mostrar para eles a nossa evolução e explicar através da nossa evolução, que aí pode aparecer uma opção de ideia nova. Agora, hoje, nós já temos muita coisa avançada através da enciclopédia da conscienciologia. Professor, tem alguns gargalos, sou ansioso e pouco assistencial. Atualmente, necessito ampliar o parapsiquismo, acabar com a ansiedade e ser interassistencial. Gostaria de saber qual o melhor caminho para desenvolver em conjunto o parapsiquismo, a interassistencialidade e o mental soma. De que maneira conjugar tudo isso com o desenvolvimento da projeção lúcida e a escrita conscienciológica? Como esta última pode me ajudar nesses gargalos? Estou perdido. O professor poderia me ajudar? Olha, você tem que enfrentar os nossos problemas, os cursos que a gente tem. Você mora em Monte Aprazível, no exterior de São Paulo, né? O processo é o seguinte: o ideal, então, para você ler, o primeiro que você deve ler, Nossa Evolução. Agora, depois seria bom você ver a enciclopédia da conscienciologia, que tem todas as técnicas, processos que vai ajudar você a desenvolver mais depressa. Agora, de cara, eu te falo o seguinte: usa o EV, estado vibracional. Leva isso a sério, que daí você vai ter inspiração, porque os amparadores vão encontrar meio de inspirar você. Ao nosso verbetógrafo, Otto, tenho algumas perguntas com palavreado novo para entendimento de todos. Em Sinergismologia, página 6, primeira linha. Explique o sinergismo morfema, arquifonema. Então, esse morfema aqui é bem interessante a gente entender o seguinte: morfema, arquifonema. Vamos entender aqui primeiro o processo do arqui. Para poder responder, eu preciso elaborar um pouco aí a questão. Arqui, então, isso vem do grego, é um prefixo que vem do grego, significa que está na frente, o começo, origem, princípio, ou que está por cima. Aqui, no caso, é o princípio, o fundamento de um fonema, é um processo abstrato. Então, você tem um fonema que na escrita é representado por um morfema. Então, você tem aquele morfema que está se relacionando uma forma, seja uma letra, uma sílaba, uma palavra, ou até um prefixo, ou um sufixo, ou um radical, ou seja, isso pode ser o morfema, que ele vai mostrar como deve ser pronunciado para você, como você deve articular as sílabas e quais são as letras que você deve enunciar. Porém, cada um vai enunciar de uma maneira, por causa do processo do estilo pessoal, o processo do timbre, tudo que eu coloco ali na enumerologia, a entonação, a entoação, o ritmo, a prosódia, o idioleto da pessoa. E aí essas realizações vão ser muito diversas, e aí que entra a técnica da escansão, que é você falar pausado, para ajudar a pessoa a se fazer mais compreensível. Então esse sinergismo aqui, ele mostra justamente como que está interagindo dentro de uma sinergia, ou seja, 1 mais 1 igual a 3 ou mais, o morfema, que seria a palavra, e o arquifonema, que é a sua realização
fonética. Espero que tenha ficado claro. Se não ficou, depois você pergunta mais que a gente tenta clarear. Na crescendologia, página 6, terceira linha, o crescendo. Aparelho fonador, som, forma, grafema, lexema. O aparelho fonador, então, ele é tudo que nós temos do ponto de vista de articulação. Então, aqui, se você pega, por exemplo, a laringe, aí vai subindo o processo da faringe, tudo isso entra no processo da articulação, junto ali com as pregas vocais, as cordas vocais. Entra aqui, então, já no processo da faringe, toda a sua anatomia aí da cavidade bucal, por exemplo, aqui nessa parte do rosto. Entra também as cavidades nasais. Então, tudo isso tem uma variação anatômica muito grande. Essa variação anatômica entre as pessoas é o que diz respeito às variações de timbre, de voz e assim por diante. Então, isso tudo é o aparelho fonador. Perfeito, perfeito. Bem lembrado aqui pela Érica. E o suporte diafragmático, aqui o músculo que dá esse suporte, ajuda na expressão do som, a expressão fonética. E aí você então tem um som, que é a realização disso, quando você fala A, você emite algum som. E aí tem o fonema, que aí esse som, que seria uma realidade física e podendo ser estudado, por exemplo, pela própria física, pela acústica, vira um fonema quando é estudado do ponto de vista da linguística. Aí já entramos no nosso campo de estudo. O fonema, então, seria o som de uma palavra, ou seja, o som dentro de um sistema, um código linguístico. Esse som, muitas das vezes, dependendo da escrita que você tem, se você está aqui na civilização ocidental, com uma escrita alfabética, esse grafema vai ser uma letra. Se você estiver numa civilização oriental, provavelmente você vai estar com uma escrita ideográfica, e aí esse grafema vai ser um ideograma. Mas é a representação, então, ali do som, do fonema, que é o grafema. Esse grafema, então, ele tem uma outra realidade também, quando a gente entra no plano da significação, no plano da forma, aí já estamos falando do morfema. Correto? Que pode ser um morfema, pode ser desde por exemplo, a letra S, quando está rua, é uma palavra no singular. Quando você fala ruas, esse S pode ser um morfema, aí no caso de plural, ele designa a flexão de número, o esse S é considerado um morfema. Mas também os prefixos e sufixos, ou seja, os afixos em geral, também podem ser considerados morfemas, dependendo da classificação gramatical que nós demos a esse termo. E depois o lexema é justamente a palavra em si, é o vocábulo, é o termo, é a voz, aí no caso, enquanto entrada de dicionário, é o verbete, é a palavra em si. Então, esse crescendo mostra como nós vamos desde o aparelho, desde o diafragma, que desde o aparelho fonador, até a palavra em si, com significado, com uma realidade formal, escrita, uma realidade sonora e uma realidade semântica. E muitas vezes também uma para-realidade, aí no caso, o processo do paradigma consciencial, quando você considera que essa palavra é uma pílula holopensênica, a palavra tem energia que varia conforme o contexto em que você a utiliza, e também o significado que ela carrega, que ela traz, porta aí todo um processo de holopensene por trás. Então, é só para dar uma geral nesse processo. Em binomiologia, página 6, terceira linha, 6. O binômio acento de insistência afetivo, acento de insistência intelectual. Esses acentos de insistência são classificados nas gramáticas, são muito interessantes a gente prestar atenção. O acento de insistência é quando você enfatiza não só a sílaba tônica de uma palavra, mas também outras partes dela. Quando você, então, acentua, você põe força, você vocaliza de uma maneira mais intensa determinadas partes da palavra, você pode fazer isso a partir de uma manifestação predominantemente psicossomática ou mental somática. Se for psicossomática, por exemplo, a pessoa que vai, vamos dizer, descrever umas férias, por exemplo, que ela viajou para os Estados Unidos, que era um desejo que ela já tinha há muito tempo, ela pode falar: aquela viagem foi maravilhosa. Quando ela fala assim, a sílaba tônica é maravilhó, é o lhó, mas a pessoa está maravilhosa. Isso é o acento de insistência afetivo, correto? Agora, o acento de insistência, aí, no caso intelectual, tem a ver também com o que eu escrevo ali na fatologia, no processo
na quinta linha, ressaltando a distinção de palavras. Então você tem, por exemplo, este ato não foi legal, ele foi ilegal. Então você está ressaltando a diferença entre as palavras. Por exemplo, não estamos falando de tenepso, não estamos falando de monovisão, estamos falando de cosmovisão. Então, isso você está colocando a ênfase não na sílaba tônica propriamente dita, porém você está deixando clara a sua comunicação a partir de um acento de insistência, porém intelectual. Em polinomiologia, página 6, segunda linha. O polinômio sociolinguístico, variação diatópica, variação diastrática, variação diafrásica e variação diacrônica. Essas variações aqui, esses termos parecem difíceis, mas vamos entender. Esse dia aqui, esse dia é através, esse dia. E o tópica, o primeiro ali, diz respeito ao lugar. Então, qual que é a variação que diz respeito ao lugar? Ou seja, que tipo de diferença nós temos entre o falar paranaense e o falar nordestino? No caso, nordestino é toda uma região. A gente tem que aí dizer, por exemplo, o falar recifense, ou então o paranaense e o falar carioca. Então, tem todas as suas diferenças. Aqui diz respeito às diferenças de sotaque, às diferenças de regionalismo, às diferenças aí até do ponto de vista não só de articulação, de sotaque em geral, mas também de vocabulário. A variação diastrática, porque, vamos entender, variação por quê? Porque a língua, ela varia, ou seja, vareia, como diz o povo, né? Então, o que acontece? A língua, ela não fica restrita simplesmente a um ambiente abstrato. Ela, na sua realização, vai ter variantes de acordo com as pessoas que a falam e entre uma pessoa para outra, mesmo educação, mesmo background cultural, também vai ter variação. Então, é para a gente entender isso dentro do processo da técnica da escansão. A diastrática diz respeito, estrática, que tem a ver com stratum, do latim strato, aqui é extrato social. De acordo com, vamos dizer, a origem socioeconômica da pessoa, o que ela tem com a origem socioeconômica, mais ou menos oportunidades de estudo, de ilustração, de informação, isso então impacta no uso da linguagem que ela pode fazer. A diafrásica, essa frase aqui é a expressão da pessoa. Aqui é a mesma coisa praticamente do que o idioleto, que eu coloco ali na enumerologia. O idioleto, então, é o estilo pessoal, as variações. Então, nós temos aqui variações. Eu e a Alba, nós falamos diferentemente sob o mesmo teto. Minha mãe me criou de uma certa maneira, mas ela fala de um jeito, eu falo de outro, e assim por diante. As pessoas falam diferentes, irmãos univitelinos falam diferente. E tem a variação diacrônica, ou seja, o português falado no Brasil no século XVIII ou século XIX, o português do Machado de Assis não é o mesmo português hoje do, vamos dizer, Érico Veríssimo ou qualquer outro literato. Então, o nosso português hoje, aqui, escrito na enciclopédia, talvez não seja o mesmo daqui a 500 anos. Então, isso diz respeito ao quê? A variação diacrônica, a variação que a língua sofre no tempo. Isso daqui são leis da própria língua, isso aqui é estudado dentro do processo da sociolinguística. Olha, você respondeu 4 questões, foram formuladas pelo professor Eucádio de Rosa. Foi muito bom, porque esclareceu todo mundo. Eu não falei antes, porque senão você ia ficar inibido aí para falar qualquer coisa. Você não, você explicou tudo, muito bom. Agora, eu quero dizer que hoje é o Dia Nacional da Prevenção e Combate à Hipertensão. É a Sociedade Brasileira de Cardiologia, a SBC, por meio do Departamento de Hipertensão Arterial. Eu sou 12 por 8. Essa aqui é a campanha. A campanha é baseada em Eu sou 12 por 8. Marcos Bolívar Malaquias é o coordenador da campanha. E o Weimar Seba é o nosso presidente do Departamento de Hipertensão Arterial. De modo que vocês ficam sabendo, 12 por 8. Vocês de vez em quando estão vendo a sua pressão, é preciso ver isso aí, para ver se você é 12 por 8. Agora, gente, eu quero agradecer aqui o Zé Roberto, nosso amigo lá de São Paulo, que mandou aqui o Código Atlântico, que é, na verdade, o Codex Atlânticos, do Leonardo da Vinci. Isso aqui não só tem o código todo em papel, que é um volume muito bem feito, tem também o filme junto.
Isso aqui vai para a holoteca, quem quiser ver depois. O material, vamos dizer, principal do Leonardo da Vinci, é só ir lá. E eu agora entrego aí o professor Otto para o professor Arlindário. Letra B. Otto, na página 6, parafatologia, a interação laringochakra e cardiochakra, e depois a outra interação também, laringochakra, Chakras encefálicos. O processo, Arlindo, é o seguinte: o seu laringochakra, então, como eu coloco ali, ele é o mediador do homem-animal, homem-consciência. Pela sua voz, e tem até um termo que é usado em linguística, que é a paralinguagem, que não é a linguagem multidimensional, não. É o que vai junto com sua linguagem, processo de expressão, de voz, de jeito de falar, de tom, de ritmo, que mostra se você está alegre, se você está triste. Por isso que no computador o pessoal põe aqueles rostinhos que são os emoticons, né, para poder modular um pouco a fala, porque na escrita não tem tanto essa possibilidade. Então, o que acontece? Aqui você tem o quê? Você tem que o seu cardiochakra, ele pode ter um impacto no seu laringo, ou então nos seus chakras encefálicos. Então, por exemplo, se você fica muito irritado, você ficou a fulo da vida com alguma coisa que aconteceu que lhe contrariou. Nesse caso, isso pode obnubilar, se você se render a esse comocionalismo, você pode obnubilar a sua razão. E aí, isso acontecendo, a sua expressão também tem uma consequência. Então, isso daí é para mostrar como está o seu cardiochakra. Ele vai ter por exemplo, quando você está bem tranquilo aqui, depois de uma mega euforização, por exemplo, acalmou, apaziguou, apacentou, tudo ficou assentado. Nesse momento, então, às vezes a pessoa até fala bem calmo, estou bem. Às vezes ela nem consegue verbalizar, às vezes, né? Então, isso daí mostra um impacto. Então, tudo que acontece conosco tem esse tipo de impacto. E, da mesma forma, os chakras encefálicos. Então, por exemplo, a pessoa aqui, ela tem que sempre estar modulando. Se a pessoa está com os pensamentos correndo muito bem, por exemplo, o frontochakra e o coronochakra funcionando a 1000, ela pode entrar na tal da taquifasia, ou a taquilalia, né, que é até o verbete da professora Eliana Manfroy, que está lá na remissiologia. Ela pode acabar falando muito rápido. Aí ela tem que, às vezes, também modular isso. Então, isso tudo se interage, se interrelaciona e fica manifesto na nossa expressão. Um processo energético está subjacente a tudo isso. Não sei se ficou. Ficou claro. Agora, esse paradoxo aí da artificialização da fala, conferir naturalidade à comunicação. A comunicação, ela é natural, penso eu, na medida em que todos compreendem sem muitos sobressaltos. E se todos estão se compreendendo, a comunicação fica mais fluida, tem mais fluidez, né? Fica mais corrente. Tudo isso até que eu coloco lá na taxologia, qualificando como adjetivo da pronúncia, pode ser adjetivo da comunicação. Agora, para a comunicação ocorrer até certo ponto nesse nível de harmonia, com sesquipedais, com um processo de palavras que trazem um conteúdo às vezes avançado e às vezes impactante, é preciso às vezes lançar mão dessa estratégia da técnica da escansão. E o professor Valdo falou, né, num verbete de cadenciologia, num verbete do DAC, sobre esse processo. Então, quando você fala assim, até certo ponto é uma artificialização da fala. Você está, então, fazendo com que tudo seja, né, compartimentado. Só que, por outro lado, isso facilita a comunicação, torna ela mais natural. Natural aí no sentido de todos se compreenderem. Então, é esse paradoxo que eu trabalhei aí. Falou, obrigado. De nada. Letra B. Na 7ª linha de fatologia, Aham. 7ª linha, a pausa interna. Fala A pausa interna. Fala um pouquinho para a gente. Falo sim. Olha, essa pausa interna é quando você está falando uma palavra e você faz algumas pausas para poder deixá-la mais clara. E isso é muito mais fácil de você fazer quando você está trabalhando, por exemplo, com algo que é muito comum na nossa terminologia, que são aqui os sesquipedais, ou seja, os termos técnicos da conscienciologia. Então, por exemplo, você tem o dicionário cerebral, correto? Dicionário cerebral é um conceito que é fácil de entender até certo ponto. Dicionário é a mesma coisa do que léxico, e cerebral, até certo ponto, a mesma coisa do que neuro.
Então você compõe a palavra neuroléxico. Eu fiz uma pausa interna, neuroléxico, mas é uma palavra só. Eu posso fazer também neurolexicologia, para ficar mais entendível, mas é uma palavra só. Eu posso falar auto, para, poli, neurolexicologia. Você vai dando pausa para ficar claro para a pessoa, mas é tudo uma palavra só. Porque como são palavras grandes, às vezes pode dar um João Bemão, como eles falam, né? Pode entrar nesse cavalgamento, um subir em cima do outro. Então é para modular isso. Obrigado. Otto, sexta linha de baixo para cima, aí você está italicizado, os picos e vales da expressão oral. Os picos e vales, isso daqui é bacana. Então imagina, por exemplo, que estão gravando a sua voz e eles colocam, por exemplo, num equalizador, exato, é aquilo lá. Então, basicamente para você ver o quanto que tem uma variação na sua voz e o quanto que você pode fazer isso é uma analogia para você fazer interno uma espécie de automonitoramento. O quanto que a sua voz, então, tem de variações de acordo com seus estados conscienciais. Né? E aí, logo depois, você fala o aquecimento vocal e o treino dirigido. Como seria isso? Por exemplo, você fala assim... você faz isso antes de você... Por exemplo, eu acordo cedo e rapidamente tem que ir para algum lugar, o que você tem que falar bastante. Ali, então, se você não fez nenhum tipo de treinamento, não está aquecido ainda, os próprios... os atores e os próprios fonoaudiólogos, eles indicam isso, os terapeutas da voz, né? Eles indicam... Oi? Não, eu não quis falar, mas eu faço isso sempre no meu trabalho, porque você tem que chegar mais cedo, às vezes você não falou nada ainda, tá? Às vezes até com algum pigarro, então você faz esses aquecimentos vocais. E os treinos dirigidos são, aí, por exemplo, aqueles trava-línguas, e você fala isso. Tem alguns atores, por exemplo, que trabalham com a técnica de colocar alguma coisa na boca e falar com aquilo, uma caneta, alguma coisa que esteja esterilizado, claro. E aí assim a pessoa, então, ela vai treinando a articulação dela, porque às vezes os músculos da face também estão um pouco duros, e aí vai... Muito tempo também sem falar, porque eu moro sozinha. E às vezes eu preciso sair e iniciar as aulas. Então eu faço alguns exercícios de face para estimular a musculatura. Perfeito. E a fala também. Perfeito. Porque é natural, você vai ficar às vezes 18, 24 horas sem falar. Aí depois você tem que começar a falar 8 horas seguidas. Você não fala sozinho, então? Não. Quer dizer, raramente eu falo sozinha. Professor, pelo que eu sei, os pensamentos são dinâmicos, a não ser por monoideísmo patológico. Então, quanto ao ato de exteriorizar as energias conscienciais, preciso de pensar o que exatamente? Algo bom que aconteceu comigo? Algo bom para outra pessoa? A sinceridade pesa nisso por ser relativamente melhor do que pensar mal? Já o EV, além de insistir, o que eu posso fazer de acréscimo para não confundir o soma com o energossoma? Escuta, você não precisa estar pensando nada disso, não. Você vai colocar a sua energia para atingir o objetivo daquilo que você quer. Coloque a potência da sua vontade na voliciolina, ou seja, no processo do combustível daquilo que você age no cosmos. Com isso, então, você vai enriquecer o seu estado vibracional, a sua exteriorização de energia e também o seu arco voltaico crânio-chacral. Professor, qual é o motivo da gente ter tanto problema com a memória, ou melhor, a falta de memória holobiográfica, com retrocognições para chegar à condição da memória compactada, única, e assumirmos nossa identidade trafores? O problema maior é sempre porque a memória corresponde a você. E nós estamos ainda em evolução. Ninguém evoluiu demais de uma hora para outra e nem consegue evoluir também de um momento para outro. De modo que o processo é vivenciar o processo mnemônico através de muito alto esforço
e através das incumbências que a própria vida nos oferece para ajudarmos uns aos outros. É assim que a pessoa desenvolve, evolui e melhora. Não só a memória, como a consciência, a vontade, a intenção e todos os atributos e faculdades mentais. Professor Otto, que técnica você aconselharia a pessoa que não é clara nas suas explicações orais e que é redundante, mas notamos que ela compreendeu bem o assunto? Que ela não é clara e que é redundante. Isso é realmente uma boa pessoa trabalhar. A questão da clareza diz respeito também à técnica da escansão. Mas, se a pessoa não tiver uma certa prática, eu vejo que acontece com várias pessoas que eu vi, que eu tenho algum contato, a exposição mais frequente em sala de aula, por exemplo, ou explicando algum assunto, ou se predispondo para a docência ou para assistência, no caso de transmissão de conteúdos, aí no caso orais, isso vai ajudar a pessoa, ainda mais se ela estiver aberta aos feedbacks, a ter então essa modulação da sua clareza. Por quê? As pessoas vão fazer pergunta, não, mas eu não entendi o que você falou, ou não, mas não está muito claro. Aí já estamos entrando até na questão da redundância. Então aí a redundância é um processo de dar voltas em vez de ir direto ao assunto. Então, no caso, a pessoa pode ver assim, não, mas qual que é o essencial desse assunto? E ela tenta falar aquilo ali numa frase só. Esse tipo de técnica, que no caso, para essa pessoa é bom pensar em concisão, é uma boa para ajudar. E a clareza também, além disso que eu falei da exposição, procura aplicar o processo da técnica da escansão, que às vezes a pessoa não tem a articulação clara, aí o processo de articular a voz, a língua e coisas nesse tipo. A Julieta quer falar. Olha, nessa questão da articulação pausada, etc. e tal, ao fazer essa escansão, a pessoa pode claramente perceber a dificuldade dela expressar corretamente, ou seja, da falta de autolinearidade pensênica. Tá certo? Então, a pessoa não tem essa linearidade, tem toda uma dificuldade de se expressar, lógico e coerentemente, tá certo? Mas, ao fazer isto, ir falando pausadamente, ela pode perceber isso. Eu percebo isso agora, eu vou aplicar com quem vem para mim, com os meus alunos. Alver Betógrafo, em Fatologia, página 5, penúltima linha, você mencionou a lusofonia. De que maneira você compreende o futuro da língua portuguesa diante da frágil institucionalização dos mecanismos de cooperação entre os países de língua portuguesa, seus isolamentos e assimetrias? Eu vejo que o português sobreviverá a despeito disso, porque não há em si instituições que fazem uma língua sobreviver. Quem faz é o uso do povo em última análise. As instituições podem ajudar, mas elas não resolvem. Peguemos, por exemplo, o caso do francês. Existe aí toda uma aliança, assim como existe a Commonwealth para o processo do inglês, eles fazem eventos aí anuais com o processo da língua francesa, os sommets de la langue française e tudo isso, e todos muito preocupados, o Ministério de Relações Estrangeiras da França intervém fortemente nesse assunto, muito preocupados com o futuro da língua francesa. Então, mesmo com toda a intervenção governamental, eles têm essa preocupação por causa do número de falantes. Tanto é que eles percebem que o centro de gravidade da língua francesa vai migrar para a África dentro de algumas dezenas de anos. Haverá mais falantes de francês na África do que na França, do que na Europa, enfim. Então vai haver esse deslocamento do poder aí, até certo ponto político que uma língua traz, para a África, assim como aconteceu com o português. De Portugal veio para o Brasil, apesar de que isso às vezes ainda cria alguns problemas, mas você tem o Brasil com uma produção cultural, científica e econômica que conta nesse processo de SOCIM muito maior, fazendo com que, então, o Brasil tenha hoje uma representatividade maior. Até a produção, por exemplo, lexicográfica do Brasil, hoje os dicionários são melhores, pelo menos do que eu vi até hoje. Me parece que o WAIS, por exemplo, é melhor do que aquele dicionário da Academia de Ciências de Lisboa, do ponto de vista de consulta.
E por aí vai. Então, eu vejo que o português hoje ele é a 6ª, 7ª língua mais falada, em grande parte por causa do Brasil, que tem quase 200 milhões de pessoas, e eu vejo que vai ser uma das grandes línguas de cultura aí no futuro. No futuro vamos caminhar para aí um punhado de línguas de cultura que serão bem faladas. Aí você tem nas Américas o português, o espanhol, o francês, bem pouco, Quebec e algumas partes ali no Caribe, e o inglês. E você tem, por exemplo, o italiano, o próprio alemão, que tem alguns países ainda ali na Europa, mas não teve uma expressão tão grande, que sofrem um pouco mais, e essas línguas vão perdurar um pouco mais no Ocidente. Aí depois a gente tem que ver a relação com o Oriente, como é que fica nesse sentido. Alver Betal, professor Otto. Infelizmente, vivemos num país no qual o analfabetismo, nas mais variadas vertentes, incluindo o funcional, impera. Quando devemos utilizar essa técnica se o entendimento do que é falado ou escrito é tão difícil? É justamente para facilitar. Então, o que acontece? Você está facilitando e não prostituindo e não vulgarizando. Então, você faz o seguinte, você faz a concessão até onde vale a pena, até onde se deve ir. A técnica da escansão ela é uma técnica que ajuda em qualquer tipo de comunicação oral. Agora, é claro, você levanta uma lebre difícil, que é o processo educacional do Ministério da Deseducação brasileiro. Temos uma dificuldade realmente de priorização dos estudos, da formação da população brasileira. Então, o que acontece é que essa técnica da escansão ela não tem nenhuma pretensão nesse sentido, ela é simplesmente no sentido de ajudar a comunicação, até com essas pessoas que muitas vezes têm uma lacuna de formação cultural maior, a técnica da escansão ajuda nesse sentido. Mas, claro, concordo, teríamos que investir bastante no processo da educação a fim de sanar essas lacunas. Na fatologia, página 5, 3ª linha, poderia nos falar da métrica dos megavocábulos sesquipedais conscienciológicos? Essa métrica, eu fiz uma brincadeira aqui com o processo da metrificação. A técnica da escansão, se você vai em qualquer gramática, você procura lá em noções de versificação. Geralmente são os últimos capítulos. Aí lá, então, você vai ver que fala da questão de métrica, enfim. Por que eu quis falar de métrica? Porque, vejamos o seguinte, tem esse vocábulo aqui, que é do verbete auto, meta, cogniciologia, do DAC, do DAC do professor Valdo. A palavra é auto-tac para retro-pan-cogniciologia. Então, são auto-tac para retro-pan-cogniciologia. Então, você tem 7 morfemas, aí, 7 afixos, são 35 letras e 16 sílabas. Então, isso aqui é a métrica, uma espécie de estatística da palavra. Então, como é que você vai pronunciar isso daqui rápido? Você até consegue com treino, mas isso aqui, claro, muitas vezes ele é feito nem tanto para ser pronunciado, mas para ser lido e para ser escrito. Mas você, às vezes, dentro de um processo de comunicação, você precisa enunciar essas palavras. Então, como que você vai fazer? Uma das melhores saídas que eu encontro é você escandir, por isso a escansão, escandir, ou você silabar, ou você dividir em sílabas. Aí, no caso, não só as sílabas, porém o mais importante são os morfemas. Aí, no caso, o morfema que eu estou querendo dizer aqui são os afixos. Então, você tem auto, tac, para, retro, pan, cogniciologia. E um efeito secundário, porém não menos importante, é a compreensão maior do conteúdo. Fica muito mais fácil. Auto, pessoal, tac, rápido. Para, porque é multidimensional. Retro, porque é o passado. Pan, porque é o todo. Cogniciologia é a cognição, o estudo da cognição. Então, você tem uma retro, que pega toda a sua... O estudo da retro, que pega toda a sua cognição, mas que isso é feito de modo multidimensional, rapidamente, e compete ao indivíduo, é pessoal da pessoa. Então, quando você faz isso, você entende melhor. Isso que eu quero dizer com métrica dos megavocábulos. Na sinergismologia, página 6, 1ª linha. De que maneira funciona o sinergismo, soletramento, silabação? Qual a distinção entre os dois itens? Você tem soletramento, em espanhol é deletrear, eles falam, né? Então, a unidade aqui é a letra. Então, por exemplo, a própria palavra soletramento. Se eu soletrar, eu vou falar o quê?
S-O-L-E-T-R-A-M-E-N-T-O. Em vez de E, tem gente que fala E. Então, S-O-L-E-T-R-A-M-E-N-T-O. Isso eu estou soletrando a palavra, letra por letra, a fim de facilitar. Muitas vezes eu tenho que fazer isso com o meu nome, por exemplo. As pessoas perguntam o meu nome em algum serviço público, alguma coisa assim, eu falo Otto. Se eu também já começo falando assim, Otto, o pessoal já não entende, mas o que ele está falando? Aí se eu falo rápido também não. Então, às vezes eu tenho que soletrar. Às vezes eu falo só Mendonça, que já fica também mais fácil. Mendonça o pessoal já sabe. Então, soletramento. E a silabação, você tem como unidade mínima, a unidade de medida não é mais a letra, porém, a junção das letras em sílabas. A maioria de nós aqui, talvez, pelo menos na minha época, é assim que nós fomos alfabetizados. Então, a silabação aqui, no caso, é silabação. Então, aqui você já vai estar lidando com unidades um pouco maiores, junções de letras. Agora, essas duas aqui agem juntas no processo da técnica da escansão, porque você tem que identificar bem as letras. Às vezes a pessoa bate o olho rapidamente e já quer sair falando a palavra. Aí ela come letra, engole, se atrapalha. Não. Ela, com calma, vê cada uma das letras, reconhece, separa, faz uma divisão silábica, reconhece os afixos e, a partir disso, ela entende o conteúdo e aí ela parte para a pronúncia. Então, isso daqui mostra esse sinergismo. Professor Otto, gostaria de sua opinião de por que a expressão houve, que é a oscilação longitudinal voluntária das energias, ainda não é difundida, sendo que há artigo consistente e penso que houve é mais claro do que EV. Há uma explicação por que algumas expressões pegam e outras não? Seria a socioterminologia. Agora eu vejo que há uma dificuldade de conceito, segundo o que eu li também o artigo. Mas eu não sei. Exatamente. Eu acho que a gente teria que entender um pouquinho. A houve é o quê? É uma... Bem escrito, bacana a ideia. Agora o que acontece? É a oscilação longitudinal voluntária das energias. Então, é um mecanismo do qual a pessoa abre mão, é circuito fechado de energias, seria um sinônimo para circuito fechado de energias, até onde eu vejo. Então, você trabalha com as suas energias, para cima e para baixo, em fluxos cada vez maiores, velocidade cada vez maior, abarcando todos os seus chakras, todo o seu energossoma, todo o seu holochakra, e o pico máximo dessas energias conduz, então, ou seja, um circuito fechado bem conduzido, conduz você ao estado vibracional, que é um efeito disso. O estado vibracional, portanto, não é ouve. Não houve estado vibracional na ouve por enquanto. Houve uma circulação, a pessoa pode chegar lá ou não. Agora, você aplicar ouve ou você aplicar circuito fechado, o que vai perdurar em um, o que vai perdurar em outro, isso, como eu falava aqui das instituições, por exemplo, as instituições podem até pôr, por exemplo, tem um artigo bem escrito e tal, mas a disseminação é feita pelos usuários da língua, então não houve ainda uma adaptação, uma adoção do termo. Agora, o que não implica... Para te ajudar, eu queria lembrar uma coisa. Por favor. O EV, estado vibracional, é a chave geral, a gazua do cosmos. A gazua do cosmos. O resto tudo é conversa fiada. O resto é secundário. Dele. Por exemplo, superior ao EV e ao OVE, e a própria MBE, que é a mobilização básica de energia, que a gente fala também há muito tempo, é o arco voltaico. E esse arco voltaico, ele implica na assim, diz assim. Isso tudo o povo tem que entender. Agora, veja, é muito tempo que se fala em EV. Para desbancar isso aí, não vai ser a mobilização básica de energia com circuito fechado, que a gente fala também desde essa época, que vai desbancar. O EV vai permanecer na frente disso, não tem saída, porque ele é mais importante. E o EV são duas letrinhas só, uma sigla tão forte, é estado vibracional, pois é, mas já foi feito de propósito. De propósito, ele é forte. Agora, então, o processo é o seguinte, acima de tudo isso, o arco voltaico é mais importante, porque permite efeitos mais depressa e faz assistencialidade direta, sai do egão. Agora aqui, Alver Betógrafo. Qual a sua experiência ou conhecimento quanto à comunicação extrafísica entre consciex ou entre consciência e consciex no extrafísico? Existe a entonação de sons e escansão dentro do parapsiquismo? O Verbetógrafo já fez este experimento? Interessante a pergunta. Aí o que acontece? Você poderia ter uma escansão da telepatia da pessoa, né? A pessoa ela faz que nem você tem o processo da exteriorização de energias intermitente, você exterioriza em fluxos
em jatos intermitentes, ou seja, não contínuos, descontínuos, você poderia ter, então, uma emissão telepática nesse sentido. O senhor tem alguma experiência dentro dos processos parapsíquicos que nós estamos buscando desenvolver? Agora, o que acontece? No extrafísico, como é que isso acontece? Isso acontece de acordo com a elencologia, de acordo com os atores e atrizes envolvidos. Então, por exemplo, se você vai fazer um processo de resgate na baratrosfera, ou se você está trabalhando com consciências que talvez ainda não estejam um pouco mais libertas de algumas condições, às vezes não passaram nem pela segunda dessoma, ou em condições assim um pouco mais delicadas, digamos, elas ainda estão pensando que estão na Terra, ou que ainda precisam falar para realmente serem ouvidas e transmitir o pensamento. Nesse sentido, você às vezes pode até lançar mão da escansão no extrafísico para se fazer entendido, por que não? Tá, agora, essa é uma condição. Agora, dependendo do nível evolutivo das consciências, conforme elas ascendem, né, na escala evolutiva, a comunicação é telepática. Eu ainda queria explicar uma coisa, aproveitando aqui, sobre o ouve. O ouve é oscilação voluntária. Tá? Vamos entender bem. Ele explica uma opção de coisa da oscilação e do movimento da energia, mas isso não está explicando o processo da energia em si, não. O estado vibracional, às vezes, ele pode ser contínuo, ele não oscila. Isso aí a turma ainda não entendeu. Por isso, a mobilização básica de energia é muito superior a tudo isso, entendeu? Ela envolve todas essas conotações. Agora, por exemplo, o normal que tem, ele é alternante, oscila, porque ela é alternante. Então vem tom, tom, tom. Agora tem aquela hora que é assim, tom, ela é contínua. Eu já expliquei um dia desse, eu falei sobre fom, 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 e depois o fom. Isso aí não oscila mais nada, a coisa é muito mais séria. Agora veja, na questão que eu estava falando do arco voltaico, o processo da intermitente do contínuo, a pessoa precisa entender que a hora, quando o negócio é muito sério, fazer até, por exemplo, a cirurgia invisível, às vezes tem a energia contínua, que é a mais potente. Outra coisa, quase sempre ela vem de fora, ela vem com um reforço externo, e às vezes vem até de central de energia. Então, isso tudo a gente tem que levar em consideração, não é bem assim não. Agora, o ideal é a pessoa entender todas essas nuances do processo da energia, para ficar até mais do que isso que nós estamos falando aqui. Otto, eu queria saber por que você não... eu queria saber por que você não colocou estrangerismologia no verbete. Porque eu não encontrei nenhum bom para entrar. Ah, tá. Pensei que fosse alguma coisa assim, focar mais no português. Na lusofonia, né? Lusofonia. Não. Eu até pensei, eu falei, puxa, mas não foi o primeiro que eu não pus nada. Eu falei, puxa, mas vou pôr nada, mas assim, simplesmente forçar para entrar, não acho bacana aí. Mas ficou outras coisas de fora, que você depois vai vendo, e você, por exemplo, depois que eu fiz, eu sei que tem o verbo silabar, que até certo ponto não deixa de ser uma espécie de escansão. E acabou não entrando o verbo silabar. Não, mas tem em português também, não só em espanhol. Tem também, por exemplo, o processo da paralinguagem, que eu já falei aqui, que tem até a paralinguística, que não é a linguística multidimensional, não, é aquilo que se acompanha da fala, né? Os gestos, a entonação, isso tudo entra. E a ortolexia, que eu coloquei ortologia, pronúncia ortológica lá, mas tem a ortolexia, por exemplo, que é a arte da dicção. Ortolexia. Então, isso daqui é para a gente ver. Então, aqui eu acabei não privilegiando os estrangeirismos, mas eu acredito que não fez tanta falta aqui, né? Otto. Letra B. Aqui na B. Tipologia. E em tipologia, eu gostaria que você explicasse algumas coisas aí. Por exemplo, o item 10, pronúncia culta. Depois o item 9, pronúncia correta. Só para te facilitar, eu vou falar todos, que aí você faz uma cadeia só. E o 36, pronúncia padrão. Depois o 48, pronúncia tarística. E depois? Eu vou, por enquanto, ficar satisfeito só com essas. Beleza. Vamos lá. Pronúncia correta, culta. Não, pronúncia culta.
E padrão são variações do mesmo tema, correto? Então você tem a pronúncia correta, número 9, o quê? É aquela pronúncia em que, por exemplo, você vai colocar a sílaba tônica no seu devido lugar. Então você vai falar, por exemplo, gratuito, em vez de gratuito. Correto? Sim. Essa é a pronúncia correta. Que é, até certo ponto, a pronúncia culta. Culta já é um pouco mais difícil às vezes. Então você fala subsídio em vez de subsídio, que é muito comum. Até certo ponto a pessoa também tem que tomar cuidado para não entrar num purismo, porque isso tem às vezes variações. Mas se você for pela pronúncia culta, você não erra, né? Então você também tem isso aqui, a pronúncia culta, que aí tem, por exemplo, algumas palavras com origem no grego, por exemplo, que tem o X, e essas palavras, às vezes o X tem som de Z, às vezes tem som de KS, então você tem que tomar cuidado. A gente até teve uma discussão aqui com o professor Valdo uma época, sintaxe e sintaxe, mas tem outras piores, por exemplo, taxonomia, mas aí você tem, por exemplo, paralaxe. Paralaxe já tem o X, e tem outras palavras onde o X é KS, agora tem outras onde o X tem som de Z, então você tem que estudar isso para poder pronunciar corretamente, ok? Ok. E a pronúncia padrão é aquela pronúncia que goza de maior prestígio na sociedade, na comunidade de falantes da língua em questão, no caso a portuguesa. É aquela pronúncia que vai ser mais bem aceita, é aquela pronúncia que tem, então, que foi mais trabalhada, que tem um esmero, que tem uma precisão, que é, até certo ponto, isso que nós já falamos da pronúncia correta e da culta. E a pronúncia tarística é aquela pronúncia do termo, aí, da nomenclatura da conscienciologia, tá? Tarística porque, aqui no caso, eu fiz uma associação direta com a nomenclatura da conscienciologia. Aquele termo que você vai expor, vai expressar, e ele tem poder, então, de esclarecer a pessoa. Então, por exemplo, você tem o seu dicionário cerebral, que eu falava, né, que é o... Como é que era o dicionário cerebral que eu falei? Qual que era a palavra? Neuroléxico. Isso. Você tem que anotar as coisas aí, neuroléxico. Neuroléxico, tá? Então você tem o neuroléxico de Verpon. O professor Pedro até escreveu um dia desses aí, tá fazendo uma série de verbetes dentro da questão da Verpon. Então você tem um dicionário cerebral de Verpons, que seria, no caso, verpononeuroléxico, por exemplo. Então, você fala isso devagar para a pessoa, entendeu? Verpononeuroléxico. Com pausa interna, como a gente estava falando. E aí a pessoa vai compreender bem. Isso, então, é a pronúncia tarística. Tranquilo? Ótimo. Obrigado. Aqui do B. Vamos lá. Na parapatologia, você coloca ali a sinalética energética e parapsíquica pessoal, orientando o modo de expressão. Qual que é a relevância dessa sinalética? Qual que é a sua experiência em relação a isso dentro da técnica da expansão? Por exemplo, Neide, em sala de aula, você sente que aquele aluno faz a pergunta, e aí ele faz pergunta, você interage energeticamente, você joga energia no aluno, às vezes só na pergunta, de repente, às vezes até algum processo de descagem que ele está de consciex, ou você já sente aquela energia que vem, aquilo você sente que tem que ter uma abordagem, a sua sinalética. Aí você tem que ter uma abordagem um pouco mais paciente, mais calma, acolher mais aquele aluno, falar devagar, para ele entender, para ele, então, captar melhor os significados. Isso, então, vai induzir você a usar a técnica da expansão. Nesse caso, é uma sinalética docente que pode estar influindo aí, tá? Agora, por exemplo, dependendo da situação, se é um debate entre pesquisadores do Colégio Invisível e você sente que a questão tá mais rápida, todo mundo já compartilha o mesmo nível de entendimento das palavras, e aí você sente, então, que há uma identificação energética, está tudo harmônico, isso te permite, então, lançar um pouco mão, deixar de lado um pouco isso e falar mais rápido, entende? Então, isso é a tua leitura de campo, até certo ponto, também entra aqui. Mas eu pensei principalmente na questão com o aluno. Aqui na interaciologia, na penúltima linha, você coloca a interação etimologia, sílaba tônica e ortoépia. Você pode comentar? Isso aqui é interessante, porque o que acontece? Você tem, às vezes, uma dúvida de pronúncia
de onde fica a sílaba tônica. E aí você pode recorrer ao étimo, a origem da palavra. Então você tem, por exemplo, aí, Laurentino, lá no UAS, ele escreve ômega, só que aqui na gramática do Bechara, ele diz que é omega. Então você tem essa dificuldade, né? O e mega, né, do grego, né? Era omega, né? Ômega é omega em grego. Então o que acontece? Aqui o Bechara é essa gramática aqui, moderna gramática portuguesa. Ele seguiu mais esse lado aí. Já o pessoal acaba falando ômega, né? Às vezes em português o AIS seguiu isso daí. Então, muitas dúvidas você pode recorrer a esse processo etimológico. Outra palavra é habitat, também que o pessoal usa, né? O habitat, o pessoal fala o habitat, pode ficar portuguesado o habitat, mas o certo é habitat, né? Esse H é aspirado ou não? No latim não, mas tem uma dificuldade para estabelecer a pronúncia correta do latim, né? Também tem uma... Breve ou não. Se ela for breve, vai ser para o paroxítono. Se ela for longa, é paroxítono. Então, acento na penúltima. Não existe acento na última em latim. Então é na penúltima oxítono. Ou na antepenúltima. Se a penúltima for breve, é aí que é o problema. Aí, ó. É aí que mora o problema. Se a última, depois da penúltima, vier duas consoantes, aí ela é longa, então o acento é na penúltima. E se não tiver, aí você tem que conhecer a palavra, não tem como. Então, ou olhar o dicionário. Ou consultar, tem as obras de consulta que nos ajudam nesse sentido. Então, está vendo essa discussão, Neida? Essa discussão é complexa e não tem aí, vamos dizer, ponto pacífico. Mas pode ajudar também em outros casos, por exemplo, com estrangeirismos ou palavras que vieram de outros idiomas, ou do inglês ou do francês, por exemplo, que contribuíram bastante para o português. E aí isso pode ajudar, por exemplo, no francês a maioria das palavras são oxítonas, né? Acento na última lá. Aí você pode... Dali você pode mais ou menos sair. Outra coisa são os italianismos. A gente está falando muito ultimamente do Pico della Mirandola. Eu mesmo no início pensava que era Mirandola, estava vendo, mas não, é Mirandola por causa do italiano, né? Lombardia também, aquela região lá do noroeste da Itália. Então, quando você sabe como é no original, o português brasileiro tem tendência a deixar, por exemplo, esses topônimos, que é nome de locais, no original. O português lusitano, ibérico, ele tem a tendência de traduzir mais ou menos isso, de trazer para o português. E ele, então, por exemplo... Aportuguesar. Aportuguesar. E aí, então, a gente tem a tendência de manter mais o estrangeirismo. Aí você tem que saber mais ou menos como é que é o termo, para daí pronunciar corretamente. Então, isso não deixa de ser um exercício etimológico também. Deixa eu aproveitar e perguntar mais uma... Está bem interessante esse tema aqui. Na página 8, você tem essa listagem de 50, né? Eu queria que você falasse primeiro da pronúncia ática. Como que é essa pronúncia ática? Essa pronúncia ática, a Ática é a região da Grécia onde fica Atenas. E aí o que acontece? No processo do grego clássico, se eu falar besteira aí, professor, por favor. No processo do grego clássico, tinha os dialetos. E aí esse dialeto ateniense foi base do grego clássico, então é o dialeto ático. Mas aí isso ficou na palavra, ficou no vocabulário, entrou no léxico, o adjetivo ático, Neida, como algo que é correto, como algo que é elegante, puro, conciso, tá? E aí, então, essa elegância, essa pureza, essa concisão, não deixa de ser aí, num caso, um bom adjetivo para uma pronúncia escorreita, que foi o que eu quis chamar a atenção. Tá. Aqui no item 16 e 17, você fala da pronúncia enérgica, da pronúncia enfática. Eu queria saber se há uma diferenciação entre uma e outra. A enérgica você põe mais a energia de propósito. A enfática você pode estar enfatizando, mas sem necessariamente trazer um aporte de energia maior. Esse enérgico é de propósito, envolve energia. Você pode dar um exemplo? Aquele exemplo da sala de aula que nós estávamos falando, por exemplo. Você pode enfatizar para o aluno e ainda colocar energia, exteriorizando energia para ajudar no clareamento mental. Mas aí a pronúncia.
Está falando da pronúncia enérgica, da pronúncia enfática. Mas exatamente, na sua emissão verbal, na sua emissão de cada palavra. Assim, essa foi uma enérgica. Mas enfático, posso falar palavra. Foi enfático, mas não foi com a mesma energia. Para mim não tem muita diferença, não. Mas tudo bem. Pode fazer diferença também, a diferenciação também de pronúncia fluente e pronúncia fluida? Fluente e fluida, até certo ponto, são sinônimos. Esses aqui. O que acontece? Se você for ver, né, Neide, levar isso daqui a ferro e fogo, claro que todos eles aqui vão ser variações do mesmo tema até certo ponto. Agora, a fluida e a fluente, você pensa no fluido, por exemplo, um processo eu sempre me lembro, por exemplo, de água, uma coisa que corre melhor, uma coisa, entende, que tem um encadeamento, isso é o fluido, que tem os fluidos, por exemplo, ela tem um encadeamento, tá? E quanto à fluente, ela tem um enfoque maior na clareza, fica mais claro, você é bem articulado, você entende bem o que a pessoa está falando. Essas diferenças, se a gente for discutir isso daqui, são sutis, mas há. Mas eu achei interessante. Exato, por isso que a gente fala fluente no idioma. Perfeito, é isso aí mesmo. Tem uma diferença, né? Sutil, mas fluente é aquele que tem mais óleo, está bem oleado. Esse aqui é o fluente. Posso perguntar só mais uma? Fala sem dificuldade. Estou aqui no 33, você coloca pronúncia ortoépica. O senhor comentou, falou sobre isso aí, né? E no 41, pronúncia prosódica. Tem alguma diferença? Elas também são sinônimas até certo ponto, a prosódia e a ortoepia ou ortoépia. Se você for ver no dicionário, tem essas duas formas. Então, o que acontece? Se você for ver aqui, a definição aqui, né, da ortoépica, ela pega um pouco mais na correção da pronúncia, uma pronúncia que é boa e que é culta e que é correta. Correta? Ela é uma correção na pronúncia boa e culta. Mas a prosódica, ela traz também uma conotação de melodia, que a outra não traz. Porque a prosódia é justamente estudo disso. A gente até falava com a Adriana, né? Os picos e vales da expressão oral. A prosódia estuda isso. Só a prosódia é um campo de estudo também. Mas a prosódia estuda isso, mas do ponto de vista da correção. Do ponto de vista até prescritivo, falando o que deve ser falado, como deve ser falado, o que é bom, o que não é bom. Mas enfatizando o processo da melodia, da harmonia. Obrigado. Ao professor Otto, a técnica da escansão já é utilizada a longa data por outras linhas do saber? É utilizada em curso de oratória também? Eu fiz 2 cursos de oratória há muito tempo, aqui em Foz do Iguaçu mesmo, e eu não vi essa questão da escansão. Agora, a escansão em si... Seu curso era fraco. Eu não vi esse termo. Claro que eles ensinavam, né, todo o processo, mas não esse termo. Esse termo, no entanto, ele é antigo. Se nós pensarmos que a escansão tem a ver com a metrificação, com a versificação, com o trabalho de versos de poesia, isso remonta aí há muito tempo. Quem trabalhou exaustivamente com esse processo para determinar as métricas, os pés dos versos, foi o pessoal em Alexandria, por exemplo. Eles trabalharam muito forte com esse processo. Tem que lembrar o teatro, a ribalta. Exato, certo? O teatro, a ribalta, tudo isso trabalhou com escansão. Alves Bertoldo, fazer aulas de canto, especificamente o lírico, auxilia de alguma forma no desenvolvimento da interação laringo-chakra, cardio-chakra? Deve ajudar, mas não é necessário, não. Eu não fiz isso. Não, mas sempre ajuda. Né? Ajuda, né? Mas é necessário a pessoa pode abrir mão de outras coisas para desenvolver isso também. Não, mas dá um charme maior. Ao professor Otto, quando estou em discurso, comunicando tanto em roda de amigos ou plateias maiores, às vezes sinto perda de energia e começo a gaguejar, mesmo aplicando a técnica de escansão. Sem o suporte do EV, o encapsulamento, é possível a escansão ter êxito isoladamente?
Olha, vai ser difícil, porque como nós falávamos ali da questão da interação energética, o que pode acontecer na roda de amigos, dependendo da qualidade, dependendo da média do holopensene desse grupo, você tem que ver o que está acontecendo. Às vezes, a gente não sabe, mas se você, por exemplo, a esponja, tem uma questão de assimilação muito do grupo, ou você tem, às vezes, um processo de... pode acabar tendo, às vezes, alguma inibição com isso, mas você tem esponja, isso pode acabar bloqueando o livre fluxo energético do seu energossoma. E isso pode acarretar modificações no seu laringochakra, no seu cardiochakra. E outra coisa, escansão não é gaguez. Não é tartamudez, né? Até que ponto o Verbetólogo considera a complexidade da estrutura de uma língua como positivo para a cognição? Pergunto isso, pois mantive uma relação com uma chinesa de Xangai e ela praticamente dominou todo o processo da língua portuguesa em menos de 8 meses. Enquanto eu, durante o mesmo período, não aprendi 7% do mandarim. Poderia aprofundar? Isso aqui também a pessoa... Mandarim precisa de 20 anos para a pessoa dominar. Você tem uma complexidade maior. O mandarim em si, do ponto de vista gramatical, puro e simples, ele não é complicado. O processo de tempos verbais e tal, ele não tem tantas flexões nesse sentido. Agora, o processo dos ideogramas coloca uma dificuldade maior. Então, é claro, se você tem um idioma mais complexo, você tem capacidade maior de dar nuance ao seu idioma. Você pode dar nuance maior à sua comunicação. Você, com maior nuance, com maior capacidade de expressão que lhe é conferido pelo idioma, melhor para você, sem dúvida nenhuma. Só complementando gaguejar o idioma é uma coisa. Dominar o idioma é outra coisa. Totalmente diferente. A gente não pode esquecer isso nunca. Só complementar aqui com relação ao mandarim. O mais difícil são os tons do ideograma. Mas esse que é a maior dificuldade, é habituar com isso, habituar em falar e ouvir. E ouvir. Isso é que é o difícil. Mas você, aquela entonação, você diferenciar numa mesma palavra... 20 anos mesmo, é a média. Não tem saída. Essa é a diferença, né? Dominar tudo. E outra coisa, o ideal é lá, não é fora de lá, não. Semana passada, o senhor havia dito para eu dar um mimo energético para minha ex-namorada. Diz que se ela sorrisse, eu tinha alguma chance. Ela sorriu. Mas diz que se ela desse o conta, era para eu esquecer. Ela sorriu, um sorriso amistoso, mas negou o presente, dizendo que não podia aceitar, pois tem namorado. Está vendo? É o jeito de você saber se ela tinha namorado ou não, foi o que eu falei para mim. No dia em que comprei o presente, fui para uma sala de aula do IPC, buscando sintonizar com os amparadores a fim de tomar a melhor decisão, e senti uma forte sinalética positiva que ela iria voltar em 1 semana, mas que até lá os assediadores fariam de tudo para me confundir. Também, na teca da madrugada, que fiz uns dias antes, a mensagem que recebi foi essa, que era para eu dar o presente que ela iria voltar em 1 semana. Mas hoje tive umas sensações ruins, negativas e desconfortáveis, com a ideia de que ela não iria voltar, e depois tive uma projeção com conteúdo baratrosférico com ela. Pode ajudar-me a entender isso tudo? Não. De qualquer maneira, aí o processo é o seguinte, há um assédio violento nessa história. Eu lembro a você que existe mais mulher do que homem. Então é bom você pensar em outra por aí afora, que talvez a sua bela adormecida precisa de ser acordada. Então veja o que você vai fazer. Agora, esse negócio de ter assédio no meio não está bom. Aí deve ter alguma coisa, está demais. Professor, no verbete do DSC, Impremissum, Biografologia, página 21, o senhor fala da leitura aprofundada das biografias com o fim da identificação das mega-lacunas estigmatizantes. De que maneira podemos escolher quais biografias ler com todo cuidado em meio a tantas existentes nas livrarias? De que forma o senhor faz para escolher quais biografias vai ler? Não, eu vejo aquela pessoa que esteja dentro da mesma linha de pesquisa minha. Aí, então, eu vou ler o que é que interessa. Eu, por exemplo, eu estudei 176 biografias selecionadas, mas dessas 176, teve umas 8 que eu esgotei o repertório. Eu li tudo que tinha na minha mão. Outra coisa, eu fui descobrir até as livrarias especializadas em biografia na ocasião. Isso desde a década de 60. Eu fiz isso há algumas décadas. Agora, então, o problema da gente é você ver o que você estuda, o que você faz. Você, por exemplo, você é da área da medicina. Então, o que é dentro da medicina que te atrai?
vai estudar o povo que fez aquilo. Foi isso que eu fiz. Eu fui estudar muita gente que mexia ou que chegava perto dos processos de efeitos e fenômenos parapsíquicos. Com isso, então, é que eu fui selecionando meu povo. Agora, eu vi ao todo 176 biografias. Eu chegava a comprar, assim, numa livraria, num dia só, 30 livros de 30 biografias diferentes. Agora, tem gente que eu esgotei todas as... por exemplo, Einstein, eu li tudo. Blavatsky, eu li tudo. Allan Kardec, eu li tudo que me veio às mãos. Tem um monte deles, são 8 ao todo. Entende? Homens e mulheres. Agora aqui, o senhor poderia também comentar o item adendo da série Exologia. Aqui eu digo o seguinte: todos os problemas e conflitos passam. Se não passam nessa vida, passa dessa vida humana para outra, dentro da série Exologia pessoal. O caminho da recomposição grupo kármica passa inevitavelmente pelo remorso, o arrependimento, o perdão e a interassistencialidade. A reação mais inteligente evolutivamente é compreender, amar e ajudar as consciências muito além do mérito que reconhecemos nelas. A educação da criança é a ação prolongada do despertamento da consciência em novo corpo humano, que é a autolucidologia. Bondade é a glória suprema. O que é que você quer que explique mais disso aí? O processo todo é esse. Nada permanece eternamente, a não ser você. O resto tudo muda. E você mesmo vive mudando. Você persiste, pré-existe, vai existir ainda mais, pró-existe. Mas o que é que se passa? Você vive mudando também. Você está se aperfeiçoando cada dia. Agora aqui, no verbete do DAC, o senhor poderia aprofundar introdutório, autoexposiciologia? A conduta do autoabsolutismo cosmoético é mais comum com a consim a partir da terceira idade biológica, quando já superou tentações, fraquezas, erros e transviamentos comuns à natureza humana frágil. O que eu quero dizer aqui é justamente isso mesmo. Que o problema todo da pessoa é o seguinte: a mocidade, a infância, a adolescência, a própria meia-idade, para muita gente aí, ainda não é o ideal. O ideal é quando a pessoa chega na terceira idade. A terceira idade, estou falando, essa cronologia clássica de 70 anos de idade, que a pessoa alcança, por exemplo, os 65, ela está na terceira idade. E a quarta idade, ela entra aos 80 anos. Mas hoje as pessoas já estão vivendo 100 anos. Tudo isso vai ter que ser reformulado oportunamente. Mas agora, o problema todo é da maturidade consciencial. A maturidade faz com que a pessoa, além de ter experiência, a vivência e autoconfiança, autodeterminação, autossuficiência, ela tem uma coisa muito séria. Ela confia na vida que ela tem e nas decisões que ela tem. A determinação, a vontade, a deliberação dela é mais confiável. Por quê? Ela já experimentou aquilo mais de uma vez. Ela já teve muitos procedentes e exemplos anteriores para chegar lá. De modo que o processo de vivência maior acabou. A coisa mais séria que tem, está por cima de tudo. O problema é viver mais. Então, por exemplo, o ideal, em toda grande proex, a pessoa tem que ter vivido mais tempo. Uma grande proex, se foi pouco, não é grande coisa. Por exemplo, a maior comparação, olha o que eles fizeram. O J. Cristo, eles queriam colocá-lo como sendo o mártir e o maior ídolo de todos os tempos na Terra, para ser o chefão. O que se passa? Para isso, eles tiveram que matar a memória, o memoricídio do Apolônio de Tiana. Por quê? O Apolônio de Tiana era muito superior a ele e viveu mais tempo. Agora, o processo de viver mais tempo, como é que fica? Ele viveu muito pouco, ele era um meninão, ele era um médium em desenvolvimento, ainda não tinha dominado nada. O cara toda hora ficava desassossegado, se alterava, tinha que ir fazer um retiro na montanha, em algum lugar, em qualquer lugar. Todos os evangelhos sinóticos falam nisso. Ele ficava desassossegado, é o termo melhor traduzido que está lá, desde o aramaico, que eles falam dele. E outra coisa, ele era um cara piradinho ainda, coitado, é bem médio do movimento espírita, da Umbanda, daquele jeito. Pelo seguinte, você pega, por exemplo, e vai ver que ele fez um chicote ele mesmo, depois foi dar nas costas dos caras na porta de um templo. Quer dizer, um fanatismo bobo, de criança.
Entende? Então, quem já estudou muito, até o Espiritismo, que já viu o desenvolvimento de médios, do Livro dos Médios de Allan Kardec, vê tudo que J. Cristo é aquilo. Ele era um meninão, morreu com 30 e poucos anos, quer dizer, não deu para ver nada. Ele era um Balzaco. J. Cristo era um Balzaco em desenvolvimento, não chegou à maturidade em nada. Agora, o que se passa? Foi no momento certo, na hora certa, com a pessoa certa, os necessitados certo, as coisas dele pegaram bem. Então, eles fizeram o problema a partir disso. Aí é que é a diferença da história. E a Igreja Católica teve que fazer a morte da memória do Apolônio de Tiana para exaltar o outro cara que era mais jovem, que é uma coisa totalmente errada. Otto, aqui. Uma curiosidade, você deve ter pesquisado a técnica da escansão com C cedilha, o significado, que é verter o vinho. Era a pessoa que vertia, né, que servia a bebida nas festas. Você não tem experiência não, Fafá? Eu estava olhando no dicionário, a mesma escansão com C cedilha, o significado dela para tentar estabelecer uma relação. É curioso, porque quando você serve a bebida, você serve aos poucos. Então, tem de uma certa forma que é uma relação aí com a técnica, apesar de trocar somente uma letra, né? Interessante. E uma coisa que eu queria te perguntar, no teu verbete, página 5, você pode, por favor, relacionar a sua técnica da escansão com a estilística conscienciológica? A estilística conscienciológica tem esse livro, né, da Marina e do Antônio, é legal. Vale a pena dar uma olhadinha, tem uns vocabulários interessantes. Olha, a estilística conscienciológica, ela lança a mão aí, porque a estilística ela está intimamente ligada aqui, Fabiana, à orismologia, que a orismologia é o processo da definição e do sentido dos termos, aí da terminologia, da nomenclatura da conscienciologia. As duas são irmãs aí, gêmeas. Então, o que acontece? Se você tem, para você expressar o processo das suas experiências multidimensionais, das suas experiências transcendentes, você vai ter que, então, criar palavras novas, usar palavras novas. E essas palavras, elas são incomuns, justamente por seu caráter novedoso, por seu caráter impactante, né? Por seu caráter, enfim, às vezes até iconoclasta ou mitoclasta, né? Por exemplo, aqui a gente estava falando, metendo o pau no processo de Jesus Cristo. Aí fora, isso às vezes cria problema, você sabe bem disso. Então, o que acontece? Você, então, tem que expressar isso, dependendo do público, de maneira clara, a fim de ter mais impacto. Às vezes é até um paradoxo, mas não. Você, às vezes, fala devagar para poder suavizar a expressão, mas para que o impacto possa ocorrer. Então, aí que entra a estilística conscienciológica, ou seja, essa maneira de usar as palavras, de formar as palavras, de criar a nomenclatura, e a técnica da escansão. A técnica da escansão é uma técnica auxiliar na comunicação da nomenclatura conscienciológica. Ok, e eu queria te dar uma sugestão, uma outra técnica que tem uma relação, no meu ponto de vista, uma relação direta com a escansão, que é a técnica da atomização. Atomização cognitiva. Que é cognitiva. Não sei se você já colocou, eu não coloquei não. Tá, vamos considerar. Eu sou fã dessa técnica. Sou fã dessa técnica, porque ela pulveriza, né? Ela abre os conceitos, aí expande mais, eu acho que está diretamente relacionado. Ótimo, no Reurbanizados está lá, né? Tá em detalhes, está atomizado no Reurbanizados. Beleza, obrigada. Otto, pois não? Aqui no ar, como a técnica da escansão pode ajudar os taquilálicos? Pois é, você viu que eu coloquei lá, né, na remissiologia. Interessante o seu verbete lá nessa questão da taquilalia. Olha, como é que ela pode ajudar? Veja, ela pode ajudar muito porque a pessoa, ela mantém o processo todo que eu veria aí, seria a divisão de atenção. Porque o taquilálico, às vezes, ele quer falar rápido para não perder a ideia. E se ele para falar devagar, aquela ideia foge. Só que o que acontece? Isso não é um processo adequado, um processo mais, digamos, ideal, dando o processo da comunicação científica. Então, o que a pessoa pode até fazer? Ela pode lançar mão de anotações,
um papelzinho no bolso, por exemplo, numa comunicação que ela não teve a palavra, que às vezes o taquilálico atropela também, né, para falar. Claro, com certeza. E aí, se ela anota aquela ideia, então, e espera a vez dela falar, ela vai diminuir a ansiedade dela. E aí, também, aplicando a técnica da escansão, como eu coloco lá, na efeitologia, que tem um efeito ansiolítico, né? Então, num segundo momento, depois da pessoa ter anotado que ela gostaria de falar, a intervenção dela, quando ela for finalmente expressar aquilo e falar pausado, com calma, devagar, isso ajuda a controlar, a domar a pensanidade dela. Não é que ela vai abrir mão da ataque pensanidade, né? Ela vai, digamos assim, domesticar. Ficou mais ou menos claro? Não, ótimo, eu concordo com você. A gente doma a gente controla também esse fluxo de ideias, né? Isso, ele vem como uma torneira aberta, mas a gente também consegue dosar isso e expressar isso de uma forma melhor. Eu concordo com você e parabéns pelo verbete. Obrigado. Otto, página 6, Principiologia, o princípio bis dicet qui docet, é assim? Isso. Você pode. Dicet qui docet. Você é professora. Você estuda um assunto novo, uma turma nova que você vai pegar, ou uma técnica nova que você tem que repassar para eles, algum processo novo lá dentro da área, da sua área lá, né, lá no Colégio Agrícola. Aí o que acontece? Se você tem alguma técnica nova, algum processo novo, você então estuda, você vai se assenhorear daquilo. Em primeiro lugar, você vai estudar, vai ver as conexões e depois você vai repassar aquilo. No que você repassar, e aí você então vai para casa para depois dar uma aula depois. Você vai ver que a cada vez que você dá aula, aquilo ali vai se consolidando, você vai fazendo mais conexões, vai fazendo mais associações de ideias, vai fazendo, né, vai vendo mais as consequências, né, Érica, daquilo que você está falando, as implicações. Isso tudo então mostra que você está aprendendo com a aula que você mesmo está dando. Aqui no caso, em latim, é 2 vezes aprende quem ensina. Mas se a pessoa ensina constantemente, ela aprende mais do que 2 vezes. Isso aqui já é uma progressão geométrica e não simplesmente aritmética. Então, essa questão da pessoa que ensina, ela aprende 2 vezes. Expande. Entra então na questão do detalhismo, de você parar com mais atenção e olhar novamente, como se fosse pela primeira vez, só que com mais capacitação do olhar. Então, é um aprimoramento constante. O senhor ainda percebe isso? De vez em quando. Você já chegou, já sobreparou esse processo? Para o verbetógrafo, enfatologia, página 5, último item. De que maneira a escansão pode ajudar na docência conscienciológica? Muito boa pergunta. A docência conscienciológica, então, é onde a pessoa pode aplicar isso da melhor maneira possível. Claro que a docência conscienciológica não diz respeito apenas à sala de aula em si. Isso aqui, o tertuliário, é um grande ambiente de docência conscienciológica por excelência. Então, a pessoa aqui, os tertulianos, quando fazem pergunta, por exemplo, eles às vezes falam, olha, lá na antagonismologia, tem que pronunciar, né? Então... Agora, eu gosto muito de tudo que você fala. Toda pergunta ele fala assim, uma boa pergunta, muito interessante. Não, essa aí é ótima. Ele está bem didático na história. Ao verbetógrafo, Otto, tanto se fala da importância do latim na nossa formação linguística, mas essa língua mater foi retirada dos nossos currículos escolares. Ainda caberia um retorno ao estudo do latim pelos nossos escolares atualmente? O gramático e professor Napoleão Mendes de Almeida comentou: a primeira finalidade do latim não é trazer conhecimento para o português, mas desenvolver o intelecto. O latim ensina a pensar. Foi um erro retirado dos currículos escolares? Ajuda a pensar por causa da análise sintática, que você tem que ver a relação dos termos, que como obedece a ordens diferentes na frase, você vai ver pela terminação a ordem delas. Eu adoraria ter tido essa formação mais clássica, latim, até grego, que pudesse. Para mim, eu ia só aproveitar. Agora, o que acontece? Aí, no nosso caso hoje, se você simplesmente coloca latim do jeito que está, o negócio não vai funcionar. Você vê com o próprio português, por exemplo, as dificuldades que o Brasil tem nas provas internacionais de educação, na interpretação dos enunciados das provas, seja a prova de matemática, a prova do que for, se você já tem dificuldade ali da interpretação da leitura. Então, há toda uma reforma
no ensino brasileiro que é urgente. Claro que dentro desse esquema todo, numa reforma, se um dia nós conseguíssemos introduzir o latim, eu sei que isso parece às vezes até utópico, difícil, ou não tem, vamos dizer, apelo nessa sociedade mercadológica que nós vivemos, mas eu vejo que seria muito interessante se nós pudéssemos ter o latim lá, porque realmente ele ajuda a pensar, além de dar uma formação mais avançada para quem depois vai trabalhar com os idiomas. Professor, quais as 8 biografias que o senhor esgotou? Poderia nos dizer? Olha, o processo meu era mais os problemas de efeito físico. Agora, teve uns 4 que eu andei estudando muito, bastante. Foi o Einstein, Francisco de Assis, J. Cristo, Blavatsky, Allan Kardec. Agora, tem uma coisa muito interessante que eu descobri na ocasião, que me chamou muita atenção. Quando eu estava estudando isso, principalmente a partir da década de 60, 70, eu descobri que existiam, pelo menos naquela ocasião, mais biografia do Chico de Assis do que do J. Cristo. Isso aí é um absurdo. Que o povo começou a adorar o cara, porque o Francisco de Assis era o mais demagogo da igreja de todos os tempos. Então ele queria ser superior ao Jesus Cristo. Então ele é que falava: minha irmã pedra, me perdoa, mas eu sou obrigado a pisar em você. Quer dizer, uma frescurite total que o homem usava dentro desse processo. E ele era uma pessoa, pela biografia que a gente viu, eu vi todas que havia na ocasião sobre o assunto. Ele era uma pessoa de uma determinação violenta. Ele teve um processo nos olhos que ele não mostrava que sentia dor. Ele superava o processo. Ele devia ter, devido à determinação, uma auto-hipnose, o domínio das energias muito forte sobre esse assunto. Por isso que aquele processo, por exemplo, dele atrair passarinho, aquela coisa, eu admito tudo isso, tudo é verdade. Porque com a energia você faz isso. Sabe como é que é? Agora, eu só não vi, tem coisa que ele não viu em matéria de, que ele podia usar mais a demagogia, não usou. Por exemplo, uma delas é a hora que você vai passar e que as folhas se separam para deixar você passar. Isso ele não falou, não, isso aí acontece. Do jeito que tem o processo da água lá, que eles falaram que aconteceu no oceano, existe o processo. Esse problema de passar no mato, isso aconteceu comigo, tinha várias pessoas comigo. Falei assim, nós temos que ir por aqui. A hora que eu falei assim, as folhas abriram assim, como se o vento viesse, e abriu o negócio, abriu o caminho, todo mundo passou. O povo viu. Outra coisa, eu era rapazinho. Então, o problema é porque aquela turma tinha muita energia, juntou a energia de todo mundo ali, eles abriram o negócio para mostrar qual era o caminho. Isso no meio do mato, que a turma estava perdida. Energotactismo, né, vai? Agora, o processo, então, ele trabalhou muito com a natureza, mas ele não viu esse alcance. Agora, além desses 5 que eu estou falando, tinha mais uns 3 que eram projetores, etc. E esse eu estudei até mais. Entre eles, o Swedenborg eu estudei tudo. Mas tinha uns que eram projetores e que, a hora que eu comecei a estudar demais a biografia deles, eu encontrei coisas fora do corpo. Então, aí eu comecei a estudar maior número deles. Eu encontrei com vários. Francês, um cara de Portugal, um outro lá da Europa, vários lugares aqui do Brasil. Eu encontrei com as consciências, depois que ela tinha dessomado. Isso também me ajudou. Você fez evocação deles, dos autores. Agora, desses aqui, eu fui por causa do processo de parapsiquismo e problema místico de iniciação. Então, por exemplo, Francisco de Assis, J. Cristo, Blavatsky, Allan Kardec, Swedenborg. Agora, 8 é que eu consegui arranjar os livros de todos eles para estudar. Entendeu? Agora, o total era 167 pessoas, nunca esqueci isso. E qual que era o seu maior interesse no Einstein? No Einstein? Era ver porque eu achava que ele tinha boas ideias, mas ele não entendia nada de energia. E eu só confirmei. Eu vi todas as biografias que havia dele. Mostra que ele era o cara mais burro em matéria de energia que eu vi de todos esses dos 167. No entanto, era uma inteligência brilhante. Mas, enfim, como casca grossa, ele é o maior de todos. Você está entendendo? É o rei do casca-grossismo. Outra coisa, ele mesmo reconhecia isso, porque eles convidaram Einstein para ser o presidente de Israel, o segundo presidente, e ele recusou.
E ele falou assim, não, eu não sou bom de contato com os outros. Ele mesmo falou isso claramente. Agora, ele tinha umas bobagens. Por exemplo, tem um negócio que eles vivem repetindo dele, que ele acha que a imaginação é superior a tudo que existe. É besteira. Não é por aí. É a racionalidade. A imaginação tem que ser domesticada. Claro, claro. Quer dizer, totalmente errado. Tem uma opção de besteira dele. Se a gente for examinar, eu não tive nada porque eu não conhecia o cara de perto. O Ponte Miranda conheceu e discutiu com ele. Você está entendendo? Agora, o homem era bom, uma opção de coisa, mas totalmente nulo em matéria de energia consciencial. Ele era boboca de tudo. Agora, você veja, Jesus Cristo é justamente o contrário dele, o J. Cristo. Dominava as energias todas e não sabia nada daquilo, e era boboca, um meninão. Então, você vê os dois antípodas. De todo mundo que eu estudei, eu cheguei à conclusão que os dois eram o máximo. O máximo em energia e o máximo em inteligência. Assim, inteligência que eu estou falando, capacidade da chamada inteligência interna. Espacial, né? A interna. A interna dele era muito boa, a do Einstein. Entende? Agora, Jesus Cristo, não, ele era bom na energia, mas ele não entendia bem aquilo. E outra coisa, devido à emoção, a emoção dominava ele. O Einstein não tinha tanto processo de emoção. Então, ele era muito positivo nisso. Agora, o problema era casar os dois. Se arranjar uma personalidade, 50% de um, 50% do outro, você vai encontrar, ele vai transformar em evoluciólogo em pouco tempo. Mas o que precisa é isso. Entendeu? Agora, por exemplo, tinha gente fora de série. Desse povo todo, um dos maiores em matéria de parapsiquismo, sem dúvida alguma, é o Swedenborg. Swedenborg é de tirar o chapéu, mas ele, coitado, caiu na síndrome devido ao processo da família, aquele negócio todo. Porque ele teve uma vida muito dura, muito austera, né? Muito séria. A hora que deixou a ciência, que devia de continuar com aquela ponderação equilibrada de racionalidade, jogou tudo no buraco. Isso aqui foi uma pena no caso dele. Agora, são personalidades de alto nível de quociente intelectual, né? Sobre todos os aspectos. Porque o problema, a pessoa que está perguntando aí, ela devia de procurar todo mundo ter um quociente intelectual mais avançado dentro daquela linha de conhecimento que interessa a ele que está pesquisando. Olha todas as biografias dessas pessoas que, às vezes, tem alguma coisa na vida que pode ajudar a pessoa. Um macete, uma técnica, um método, um meio que foi, um viés, uma vertente que ele ainda não pensou dentro da mesma área. Isso é que é importante, foi o que eu tentei fazer. Agora, ó, você lê aí 50 biografias, às vezes tem uma que vai chamar a atenção. Você lê 50 dicionários, às vezes tem um que vai chamar a atenção. Tudo é assim. Eu ponho tudo na base de 50. 50 por 1. Por exemplo, você vai escrever um artigo de 3 páginas. Então, escreva 50 vezes mais isso, são 150 páginas. Aí você publica 3. Tudo eu jogo na base de 50. Os 50 ajuda demais. Matéria de pesquisa, para ver tudo isso aí. Porque tudo nosso, a tendência tem muito desperdício. Menor esforço. Muito desperdício. Muita coisa vai para sabe, o chabuco, mas tem um monte de nome para isso. Tem um monte de nome. Tem vários nomes. Entendeu? Para o buraco. Aí você quantifica a lei do maior esforço, né, com esse número. Agora, é bom a pessoa já pensar nisso. Vai trabalhar mais. Então, ela já coloca na cabeça que ela precisa de ter uma visão maior. Isso dá a cosvisão. Otto, aqui na página 6, eu fiquei curioso, no primeiro crescendo, por que você selecionou a química, a medicina, para chegar aqui? Chamou atenção, foi. Olha só. Eu sabia que você ia perguntar isso daí. A terminologia química. Muito bom. Muito bom. Ótima pergunta. Como é que é? Ótima Gostei pergunta. dela. Uma boa pergunta. Boa pergunta. Porque o que acontece? Claro que a questão toda que faz a referência, né, Pedro, à técnica da escansão é que você, então, dentro de uma terminologia complexa, todas essas têm palavras grandes, você pode, então, usar a técnica da escansão para ajudar na comunicação. Outra técnica também que ajuda muito são as siglas, né? A medicina usa bastante isso, a química também. E aí eu pesquisei a questão da terminologia química, por exemplo, tem o que eles chamam de nomenclatura IUPAC.
E o PAC é a Organização Internacional de Química Pura e Aplicada, e aí esse é um organismo, então, que mais ou menos lançou as bases para eles criarem a terminologia. E é muito interessante, por exemplo, eu peguei lá a terminologia dos compostos orgânicos. Eles têm regras básicas para os prefixos, sufixos e infixos. Então, compostos orgânicos tem que ter carbono, né? Então, se você pega lá o número, de acordo com o número de carbonos, eles têm o prefixo. Se é 1 carbono, o prefixo met. Se é 2, et. Se é 3, prop. E por aí vai. Depois eles pegam os infixos. Então, é o tipo de ligação, de insaturação. Se é uma ligação simples apenas, é an. Se são duas, uma ligação dupla, né? Uma dupla, en. E por aí vai. E o sufixo, se é um hidrocarboneto, o sufixo vai ser o, vai terminar em o. Se for um álcool, um enol, vai terminar em ol. E por aí vai. Então, por exemplo, você tem etano. Aí você pega lá o quê? O et são 2 átomos de carbono. O an é porque é uma ligação simples. E o O porque é um hidrocarboneto. Então, achei lógico demais. Pela palavra, você chega na molécula, né? Essa que é a ideia. E a medicina não é diferente, né? O que acontece? Aí eu vendo lá a terminologia médica, você tem alguns autores, né, que trabalham com isso. E eu acho bem interessante porque você tem lá, por exemplo, esplenomegalia, que é o aumento do baço. Então, o que acontece? Se você pegar lá na raiz grega, splen, do grego, né? Então você tem splen baço, megalo grande e o sufixo ia. E é fácil porque você pode aplicar a todos os idiomas. Se você pega, por exemplo, o baço, em inglês você tem spleen, perto do grego, mas aí você tem em alemão mitz, em francês rat, musa em italiano, baço com Z em espanhol, por aí vai. Precisa estudar bem o que é spleen nessa história, porque o negócio vai contra. Spleen, quando a pessoa se sente bem, que é totalmente contra o processo do baço. Explica melhor, professor, não entendi. Spleen. Você nunca viu essa palavra? Não. Então depois você veja no dicionário com calma e compara. S-P-L-E-E-N. É, spleen. Pois é. Do inglês. Não é isso que você está falando só. Veja o que ela significa. Ah, tá. Existia uma outra acepção muito séria. Tinha outra acepção. Muito mais séria. Perfeito. Spleen. E aí eu estava vendo lá também nessa questão, Pedro, a questão da terminologia anatômica, que eles pegaram e fizeram todo um trabalho com a terminologia anatômica básica em latim. Está disponível, está publicado na internet. Terminologia toda básica em latim. E eu estava pesquisando o que está lá publicado em inglês. Mas a partir do latim, então você pega lá, eles tinham brachium, cubitus, antebrachium. E aí, com isso, você tem uma plataforma segura para cada idioma. Claro que tem idiomas que vão ficar mais próximos do original, aí o próprio português no caso, e o inglês vai sair um pouco, né? Vai chamar de arm, elbow, forearm e por aí vai. Então, eu achei muito interessante também, além do processo da escansão da palavra grande, a logicidade da formação da palavra e a possibilidade de, com isso, você ter unir todas as línguas de cultura, eliminar um pouco essa dificuldade de comunicação. Que, aliás, algumas línguas artificiais que foram criadas, aquelas línguas tipo Esperanto, mas tem centenas delas, foram criadas justamente para ajudar na ciência. É o Volapük. Volapük, né? Tem o Ido, Novial, Ocidental, Interlíngua, tem vários nesse sentido. Então, eu quis colocar aqui para mostrar o quê? Que é um crescendo. Você tem a terminologia química, médica e a conscienciológica, no sentido de que você vai aplicar dentro do paradigma consciencial um crescendo e também na sua expressão das palavras. Todas elas você pode utilizar a técnica da escansão e também na própria confecção da terminologia em si, um crescendo. Eu vejo que a gente pode aprender bastante aqui, nos estudos de lexicologia, com o que esse pessoal andou fazendo. Otto, aqui. Obrigado. Por favor, na página 6, em parafatologia, na terceira linha, você trouxe 2 interações, a interação laringochakra-cardiochakra e a interação laringochakra-chakras encefálicos. Isso. Aí, em cima disso, tenho 2 perguntas. Por que você privilegiou a parafatologia para essas 2 interações e não a interaciologia? E depois gostaria que você falasse mais sobre a primeira. Porque eu já tenho bastante lá na interaciologia, mais do que 7, né? Não tem problema, pode ir mais do que 7. Não, mas já tem umas 8, 9, 10, aí ia ficar muito cheio. E aí eu quis colocar ali na parafatologia para você poder mostrar a questão do parafato, a questão multidimensional, a questão energética que acontece.
Então você pode jogar hora num, hora no outro, respeitado algumas condições, né? Aí você tem que ver lá com o pessoal da revisão que vai te ajudar nesse sentido. Aqui eu quis chamar a atenção para a questão do parafato. Não é só porque é interação que necessariamente tem que estar lá. Às vezes eu coloco, por exemplo, interação, aqui na antagonismologia, você vê lá, tem interação também, tem até trinômio lá na antagonismologia, eu ponho lá. Então você pode trabalhar com esses clusters de conceitos. Isso para mim é novidade. Eu sempre ia Dá uma olhada na antagonismologia que muda lá Tá. também do padrão. Tá, joia. E fala um pouquinho, peraí, deixa eu voltar aqui. Fala um pouquinho, por favor, sobre essa primeira interação, a interação laringo-chakra-cardio-chakra. O que você pensou a respeito? É só a dificuldade de falar quando as emoções estão impedindo ou você analisou alguma outra coisa a mais? Pode ser, isso que você falou, é o que, né, salta aos olhos, né? À primeira vista, você imagina a pessoa que está com alguma dificuldade, Embolada. enfim, embola ali no cardio-chakra e a pessoa não consegue exprimir. Então, por isso que o laringo-chakra é esse mediador entre tudo que vai daqui para baixo, né? Que ali seria o homem animal, e também do que está daqui para cima, que seria o homem consciência. Chakra. Então, aqui é um ponto nodal, é a interseção. É a confluência. Então, aqui você vai ver na sua expressão oral, que é uma coisa mais rápida para você ver rapidamente a pessoa, além das energias dela, você já pode ver muita coisa pela voz, pela expressão oral da pessoa. Você vê como é que está sendo. Então, a pessoa, às vezes, você olha uma pessoa pelo jeito que ela está falando, você já vê, você tem colegas assim, né? Você vê, não, essa pessoa é mais mental somática, tem padrão mental somático. Ah, não, tem mais o padrão artista, né? E Pelo por aí jeitão. vai. Por essa interação do laringo com os outros chakras, tanto o cardio quanto os encefálicos. Mais uma pergunta logo abaixo, tecnologia. A terceira e a quarta técnica, a atecnia oral e a logotecnia. A tecnia, esse A é um prefixo de negação, né? Então você tem aí uma ausência de técnica. Mas a tecnia tem uma outra acepção também, que é o processo da esterilidade. Então é o processo das acepções Foi por isso que o professor Valdo... que eu perguntei, que eu vou ler no dicionário. Não, aqui é o processo da falta de técnica. Então, tudo tem técnica, o professor Valdo ensina isso para a gente, né? Tudo tem técnica. Então, por que não lançar mão de técnicas também na comunicação oral? Por a melhor que você se comunique. Então, a tecnia oral é esse sentido. E a logotécnica, ou logotecnia também, aí no caso é a ciência da significação e emprego das palavras. Então, é o emprego das palavras. E também, a Fabiana, já você não perguntou, mas aí já que estamos falando de emprego das palavras, tem a ortolexia. Está aí no AI, se você procurar. A ortolexia é a arte da dicção. Também ajuda. Joia. Ok, obrigada. Tranquilo. Isso. E a atecnia? Você, no caso, esse cacotecnia no caso é nosográfico, né? Não é positivo, né? Não. E a tecnia também. Também, né? Acaba sendo, porque você não tem uma técnica. Eu quis de propósito, você vê que é tudo tecnia, eu não botei técnica, eu botei tecnia, né? Você tem cacotecnia, atecnia oral, logotecnia, mnemotecnia. Eu quis chamar a atenção de propósito primeiro para esse sufixo aí, tecnia. É um processo de expansão de vocabulário nosso. Você tem técnica, mas tem tecnia também, só para você ficar consciente desse processo. E a cacotecnia, eu pensei aqui no processo, por exemplo, de cacofonia, cacófato. Cacofonia é um termo utilizado, seria o antônimo. Mas é usar essa técnica no sentido da correção dela, né? Exato. É um antônimo. A técnica da escansão é antônimo da cacotecnia. Nesse sentido. E esse logotecnia seria o jogo da técnica, que você poderia usar qualquer outra técnica jogando com ela. Isso, a logotecnia também, ela pode englobar essas outras, porque ela é ciência do emprego das palavras, né? Ela engloba essas outras. Agora, a cacotecnia tem que lembrar que tem os dois aspectos, né? Você pode pegar toda a cacologia e começar a estudar para ficar livre do cacófato.
E aí é positivo. Aí é positivo. Torna-se positivo no sentido da correção, como eu falei, né? E a mnemotecnia seria um jogo também com associações de ideias? Sem dúvida. Tá bom. Essa associação de ideias ajuda, né, na memorização. Então, sem dúvida, ela entra. Tá bom. Obrigada. Era isso que eu estava... Será que dá para mais uma pequena coisa rápida aqui? Eu queria ver se você incluiu alguma coisa ligada àquela fala melíflua, sabe? Que a gente, às vezes, tem isso como uma descansão, mas ela é uma manipulação e ela é, às vezes, cheia de energia, mas com má intenção também. Bem usada nos meios religiosos, né, inclusive. Se você incluiu ou pensa... Não, eu não incluí de propósito, porque essa tipologia de pronúncias aqui eu poderia aumentar, mas aí eu teria que incluir... Eu pensei até em, por exemplo, pronúncia melíflua. Eu pensei em antagonismologia, sabe? Aonde? Porque aqui na antagonismologia? Parte... Sim. Ou um paradoxo, alguma coisa assim. Ou até antonimologia. Não, eu quis focar realmente só nesse aspecto mais, apesar do verbete ser neutro, mais nesse aspecto do uso. Mas é uma boa ideia, melíflua. Olha, para terminar seu assunto, eu quero dizer que isso aqui não é escansão, tá certo? Isso não é. Isso é bom a gente clarear, que de vez em quando o povo vem aí falar, isso não está escandindo nada. Agora, nós esperamos, então, esse aí foi o 19º, tá? Agora o 20º, o 200º, estamos aguardando, tá certo? Nós começamos. Obrigado. Hoje tivemos 39 assinaturas no livro de presença, 26 perguntas presenciais e 26 online. Os recados são do João Paulo sobre o curso Consim Cobaia, a Silvana sobre saúde consciencial e a Nilza sobre o curso Druidas e Celtas. Agora com vocês o Fernando com o programa Amigos. Boa tarde a todos. Nós do programa Amigo da Enciclopédia, a gente sempre enfatiza a importância da associação ao programa Amigo da Enciclopédia, que todos os recursos hoje arrecadados com as doações, com as empresas amigas da enciclopédia, as patrocinadoras, e o Amigo da Enciclopédia, os associados, são destinados exclusivamente, integralmente, para manter toda essa infraestrutura aqui que suporta a transmissão diária das tertúlias, a realização dos eventos aqui no Tertuliário, a manutenção do holociclo, a manutenção da holoteca, a produção da enciclopédia da Conscienciologia, entregar um verbete diariamente para vocês aqui, pagar todos esses custos. Então é muito importante a continuidade e a expansão desse programa. Então a gente convida novamente os amigos que ainda não renovaram a sua assinatura, temos mais de 100 amigos com assinaturas vencidas, e aqueles também que estão assistindo as tertúlias hoje em qualquer lugar do planeta aí, via internet, e aqueles que querem fazer adesão, que é muito fácil você aderir, e todo o recurso vai ser encaminhado para isso, para melhorias em todo o sistema e estrutura que nós temos aqui. Então você liga no CAEC todos os dias, de domingo a domingo, das 8 às 18, no 45 3525 2652, e em poucos minutos você faz a sua adesão ao programa, a sua renovação da assinatura com cartão de crédito. Ou pelo site também, www.enciclopediaconselologia.org. E o pessoal aqui de Foz do Iguaçu, basta passar na recepção do CAEC, também que você faz o seu pagamento e a sua adesão. Então nós agradecemos a todos os associados hoje, as empresas associadas, doadores, e convida a quem tiver interesse e puder participar do programa Amigo da Enciclopédia. Obrigado. Boa tarde, eu venho falar do curso Consim Cobaia mensal do Conscienciograma, que é feito aqui no CAEC, e vai acontecer hoje, daqui a pouco, às 3 horas, aqui no salão, na sala de aula compartilhada. É realizado pela Conscius, é feito com conscienciômetros docentes treinados na Conscius. Não é preciso você ter respondido o conscienciograma inteiro, basta você ter interesse em algum traço, algum aspecto consciencial, intraconsciencial que você queira estudar melhor, que você peça ajuda do olhar externo dos participantes para a gente poder ajudar você. Tem um tempo para a pessoa responder uma folha do conscienciograma, a gente ajuda ela nisso. E o curso acontece agora, às 3 horas. Quem quiser é só fazer as inscrições diretamente na Secretaria do CAEC. E quem se interessar para os próximos Consim Cobaias, nós fazemos um Consim Cobaia pelo menos por mês, a gente faz, que é o Consim Cobaia mensal. Então, o de abril
É hoje, fica aqui o convite, ainda dá tempo, a partir das 3 da tarde aqui no CEEC. Obrigado. Boa tarde a todos. Seguindo aí essa linha do João Paulo de autopesquisa, eu venho convidá-los a participar do curso avançado em saúde consciencial. Esse é um curso promovido pela OIC, que permite ao aluno, ao evoluciente, aprofundar a sua autoconsciencioterapia. Então, são aulas teórico-práticas, campos bioenergéticos e dinâmicas consciencioterápicas para favorecer, através desses campos bioenergéticos, a autoconsciencioterapia. Esse é um curso mensal, são 12 meses, acontece um final de semana por mês. O início é 18 e 19 de maio, essa turma aqui em Foz do Iguaçu. Teremos turmas também em São Paulo e Porto Alegre, iniciando em agosto, no segundo semestre. Para maiores informações, pode entrar no site da OIC, www.oic.org.br, ou pelo telefone 45 3025 1404. Boa tarde a todos. A CIP convida todos para o curso Druidas e Celtas, que será realizado no auditório da CIP e será ministrado pelo professor João Ricardo Schneider, no próximo dia 5 de maio. Os temas principais a serem abordados: a origem do histórico do povo celta, cultura celta e o papel dos druidas, parapsiquismo na cultura celta, Merlin e as lendas arturianas, influência céltica na cultura ocidental. Os telefones para contato é 21 02 14 21. Repetindo, 21 02 14 21. E o e-mail é cip@cip.com. Obrigada. Para amanhã teremos o verbete Síndrome do Justiceiro. A especialidade é Parapatologia, de autoria da professora Rosemary Bernardi. Obrigado pela sua presença e até amanhã.